Vamos lá. Vai, hein? Vambora. Vamos lá. Fê, já tá aí? Fê, se você já estiver aí, você já me dá um alô, porque eu não tô conseguindo te chamar aqui. Qualquer coisa você envia a solicitação aí de para participar, porque eu não tô conseguindo te achar aqui. Cadê a Fê? Fê, já pode comentar aí. Se você puder mandar uma mensagem, mandar a solicitação, eu acho que vai ser mais fácil. Porque eu não tô conseguindo te achar aqui. Mistério, Jeová. Aqui, achei. Chegou, a Fernanda chegou, glória a Deus. Maravilhosinha! Ei, Dani! Ai, meu Deus, calma aí. Vamos lá. E aí, como é que você está? Meu Deus, tô bem. Você, como é que você está? Tô ótima, graças a Deus. Carinha meio de cansada, que eu tô o dia inteiro atendendo, mas tô aqui, pronta para ser usada. Glória a Jesus. Eu quero te agradecer, primeiramente, porque dentre tantas mensagens, você foi sempre muito solícita, conversou comigo, anunciei algo, né? Deus colocou aí para você aceitar esse convite. Eu sei que a sua agenda tá muito corrida. Deus, ele tem te levantado e te usado assim de uma maneira sobrenatural. E eu queria te apresentar para o povo aqui de Taubaté, no interior de São Paulo. Gente, essa incrível Fernanda Boaventura, tá bom? Ela é, olha isso, neurocientista, tá? Teóloga, bióloga, palestrante. Olha só, é a mulher virtuosa, tá, gente? Ela é mentora e escritora do best-seller, que eu já falei com algumas amigas aqui de Taubaté. Eu chamo elas de varomigas, tá? Às vezes você fala maravilhosinhas, eu falo varomigas, que é varoas amigas de Deus. E, gente, a Fernanda, ela escreveu um livro, ela fala sobre os temperamentos de uma maneira, assim, sobrenatural, se não fosse pelo Espírito Santo na vida dela. E ela tem o livro Os Quatro Temperamentos e a Espiritualidade, que fala sobre você se descobrir, tá bom? Finalmente você se entender e a desenvolver os seus quatro temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, tá, gente? Fê, obrigada. E eu queria te perguntar, Fê, como que foi isso? Você é uma mulher de Deus, levantada por Deus, mas você sempre foi cristão? Você nasceu num lar cristão? Como que foi a sua conversão? Não, obrigada, Dani, pelo convite, pelo carinho. Obrigada pela sua alegria mesmo, seu carinho comigo. É muito gratificante. Espero que a gente consiga aqui cumprir o propósito, que você abriu essa audiência para me ouvir. Muito obrigada mesmo. Bom, minha conversão. Quem quisera eu, passei muito tempo da minha vida falando assim para Deus: poxa, Senhor, por que eu não te conheci antes? Nossa! Até o dia que Deus falou assim: que para mim 1000 anos é um dia, né? E aí eu parei de ficar me lamentando com isso. Mas eu conheci Jesus, eu tinha 27 anos. Foi fruto de uma escolha mesmo. Me convidaram para ir para o encontro com Deus. E eu fui para curiosidade, sabe? Uhum. Eu era espírita, batia o cartão lá no centro espírita que eu frequentava. Então, dentro de mim, a minha espiritualidade estava super resolvida. Tá tudo certo. Mas essa pessoa me convidou para ir para esse encontro com Deus. E eu cheguei lá sem expectativa nenhuma, mas eu fui com tudo. Uhum. Porque eu sou dessa. Eu demoro para entrar, mas depois que eu entro, eu demoro para sair também. Eu sou assim. E aí, Dani, todas as minhas perguntas que eu tinha feito desde que eu nem me entendia por gente, começaram a ter respostas com o cristianismo. Tá vendo? E aí, eu nunca mais voltei para o centro espírita, essa foi a verdade. E aí, eu passei
passei a viver cristianismo. Mas eu sou a única protestante na minha casa. As minhas irmãs são católicas, a minha mãe é católica. E aí, é isso. Sobre a Ai, minha... que bênção! Gente, a Fernanda, ela é da Igreja Sara Nossa Terra, tá bom? Lá de Brasília, né? Dos bispos Lucas e Priscila Cunha. Então, eu já quero que você leve um abraço da nossa igreja, do pastor Marco Aurélio, da pastora Carla, da Igreja Batista Graça, aqui em Taubaté, para os seus pastores e para você também. Eu sei que em outubro você vai estar por aqui, na região do Vale do Paraíba. E se por acaso você quiser conhecer, pode vir que a gente vai se receber aqui com o maior amor. Uma outra coisa que eu quero te perguntar, eu já vi que você tem um testemunho também de restauração do seu casamento, né? Assim como eu também tenho, e a nossa igreja também ela tem isso, essa unção da restauração, que o casamento dos nossos pastores foram restaurados também. E eu queria entender um pouquinho, você sempre, essa questão dos temperamentos, contribuiu para a sua restauração? O que fez você se aprofundar nisso tem a ver com essa restauração do seu casamento? Os temperamentos têm, assim, 100% a ver com essa restauração, mas não foi determinante para eu conhecer temperamento. Os temperamentos vêm em 2006 na minha vida. Eu tinha ali uns 20 anos por aí, eu descobri o meu temperamento. Eu já estudava muito sobre pessoas, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre tive algumas perguntas, Dani, que tipo assim, o que a gente está fazendo aqui? Não é possível que é só viver para nós. Para mim não fechava a conta de eu estar aqui nesse mundo. A gente sabe que não é só alegria, esse mundo é sofrimento também. E eu já tinha ali vivido algumas experiências de dor dentro da minha família. Então eu falava, não é possível que eu tô aqui, eu vou morrer e acabou aqui. Então essas coisas sempre me acompanharam desde pequena mesmo. Com 10, 11 anos eu lembro de eu ficar refletindo acerca disso. Então os temperamentos entram muito antes de eu me converter, muito antes de eu entender o que era casamento, muito antes de qualquer outra coisa, entrou os temperamentos. Mas entrou naquele lugar que eu tenho muito cuidado, e é por isso que eu bato muito nisso, de só entender quem eu era. Ah, você é fleumática e é por isso que você é mais lenta. Foi aquilo que resolveu para mim naquele momento. E é por isso que hoje eu sou tão combatente dessa visão dos temperamentos. Não dá para ser só saber quem você é e pronto. Tem que te dar meios para você melhorar, porque eu tô te falando claramente, criatura, você tem fraquezas. Não aceite elas como se fossem sentenças na sua vida. Sim. Mas na primeira contato com isso, foi assim para mim. Ah, então, beleza, você é assim. A gente já é um diagnóstico, né? E aí a gente não consegue entender que a palavra de Deus, ela mesmo fala, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então a gente consegue confundir o inimigo, né? Quando a gente pega e transforma aquela nossa fraqueza na nossa maior força. E você tem ajudado muito a gente sobre isso. Até o meu marido, minha filha. Nossa, a Fernanda postou uma coisa sensacional. Que aqui em casa eu sou a sanguínea e ele é o fleumático, né? Ai, mas que eu acho máximo. Porque... Dani, você é uma mulher sortuda. Pensa! E aí eu vejo que, assim, a gente precisa ter igual Jesus, né? Eu vejo que você fala muito isso, que Jesus, ele tinha todos os temperamentos. Ele era mais enérgico quando ele precisava. Não? Eu não falo como isso, que é? não. Ai, meu Deus. Então, desculpa aí, eu vi alguma coisa errada aí. Ai, meu Deus, rapaz, eu não engano. Então, fala pra gente um pouquinho como que a gente não fica refém dos nossos temperamentos. Se você puder falar um pouquinho de cada um, como é que a gente não fica refém deles? Como você falou, fica taxada. Ah, o sanguíneo, ele, sei lá, fala demais, ele não tem foco. O fleumático é parado demais. Então, como não ficar refém, né? Então, esse como, Dani, é que precisa de aprofundamento. Porque, veja, eu tô no Instagram só falando disso, praticamente, há 1 ano e 3 meses, 4 meses, por aí. E, de repente, a pessoa que tá lá me seguindo, não necessariamente ela conseguiu. Ou superar, ou neutralizar, ou ter algum resultado só me seguindo ali no Instagram, falando, me ouvindo falar mesmo, olha, você precisa dominar na sua característica temperamental como sanguínea, você precisa parar de desistir. Então, ela já entendeu, tá? Então, eu preciso parar de desistir. O como é o modo sanguíneo de ser. O sanguíneo, ele não vai sozinho.
Raramente o sanguíneo vai sozinho, ele precisa de supervisão, ele precisa de alguém que fique ali, né? E aí, já foi? Vai desistir não, hein? Bora! Academia hoje, já cumpriu sua rotina? Uhum. Não necessariamente eu falar aqui o como vai surtir resultado. Entendi. E é por isso que a gente não para na questão de como que eu faço isso. Né? A gente tem indivíduo na maneira dele ser, na rotina que ele tem de vida, né? No histórico que ele tem. Às vezes tem uma sanguínea que já superou isso, ela não desiste mais. Ela é uma sanguínea disciplinada. Então, vou olhar nessa sanguínea que já superou a inconstância, o que ela falta ainda? Qual é a fraqueza que tá? De repente, a fraqueza dela é ter sempre uma necessidade de agradar as pessoas? Então, a gente também, com temperamento, a gente tem que ter esse zelo. E é por isso que tem livro, é por isso que tem curso, é por isso que tem formação, e é por isso que tem consultoria, porque para cada pessoa vai funcionar e vai surtir efeito de uma forma. Entendi. Mas, de um modo geral, o que funciona para todo mundo? É você compreender e se conscientizar. Você sabendo da sua fraqueza temperamental, você já deu aí uns 10 passos avançando para que você neutralize isso. Antes você não sabia. Antes você não sabia por que você gostava tanto de recomeçar. Né? Ah, não gostei disso aqui, vou fazer outra coisa. Você não sabia, agora você sabe que é porque você é sanguínea. Sabendo disso, você fica com alerta. Não, pera, estou desistindo porque é o meu temperamento, eu estou desistindo porque, de repente, não é realmente o que eu quero fazer. Entende? Então, autoconsciência é o melhor lugar para a gente começar o processo. Entendi. E aí, vamos clarear também para o pessoal. Com certeza tem pessoas aqui que ainda não conhecem os temperamentos. E já lembrando, né, que linguagem do amor é uma coisa, gente. Temperamentos é outra coisa. Né? São coisas diferentes e ferramentas assim que Deus deu pra gente se conhecer. É como se Deus ele tivesse dado essa revelação para nós seres humanos para a gente começar a tentar se entender um pouquinho, né? Porque o ser humano realmente ele é muito complicado. E aí vamos ajudar então essas mulheres, a nossa audiência aqui a entender o que é assim, cada temperamento, né? Um sanguíneo, como que ele é? Bom, os temperamentos, ele vem de um lugar de 2 domínios, né? Para a gente falar em temperamento, eu preciso falar em 2 situações que isso não muda. O ser humano, ele, por mais que você amadureça, por mais que você tenha vivências, converteu, esses 2 domínios não vai passar. Quais são os domínios? O domínio da reação, ou seja, o quanto eu demoro para reagir. Tem pessoas que se chegar um assaltante aqui, tá, vamos ter os 4 temperamentos: colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Então, a mesma situação, um assalto. Se eles estão puro temperamento, a reação do colérico vai ser rápida. Ele é reativo. Chegou um assaltante, ele vai reagir estrategicamente. Ele vai observar se naquele ambiente existe uma maneira de solucionar aquele problema. Ou seja, de vencer as pessoas, de salvar as pessoas daquele assalto. O colérico, ele vai ter esse ímpeto. Vou reagir, mas eu vou reagir com estratégia. O sanguíneo, ele vai reagir, mas ele vai reagir sem estratégia nenhuma, puramente emocional. Vai gritar, vai pedir socorro. Ai, Jesus amado. Antes. Porque é intenso, mas a reação dos 2 é uma reação rápida. Só que um reage com estratégia e o outro reage na emoção. Já o melancólico, ele não vai reagir. Nesse momento de tensão, ele tende a paralisar. Então, ele vai ver a situação na cabeça dele. Lascou, a gente vai ver aqui, e é isso mesmo. Então, ele não vai nem reagir, ele não vai, mas ele vai ficar ali no mundo interior dele pensando: morri, acabou minha vida. Já o fleumático também não reage, porque eles são frios, a reação é lenta. Ele vai ficar olhando aquilo meio que como se não tivesse nem ali. Meio de cadeio, de fora. O cara tá pedindo o celular e ele tá pensando: o que que tá acontecendo? Vai ser o último a entregar o celular, inclusive. Porque ele vai estar realmente acontecendo isso aqui. Não é brincadeira, porque a reação é lenta. Então, você vê, a reação do colérico do sanguíneo é reação rápida. Bateu, levou, é reativo, é explosivo, quer as coisas, fala, não gostou, fala, sociável, super extrovertido. Só que a motivação é diferente. O melancólico e o fleumático, a reação é lenta.
Então, eles vão observar o que está acontecendo, introvertido, concentrado, prefere mais ouvir do que falar e são pessoas que têm realmente uma necessidade de refletir para entrar em ação. Então, aqui. Mas a motivação também é diferente. O melancólico, ele tende a olhar a situação pelo prisma negativo. Deu errado, vai dar errado. É rígido, é aquela pessoa sensível, mais comprometida, extremamente literal. Então, se eu falar assim para o melancólico, não gostei dessa roupa em você, a tendência desse melancólico é nunca mais usar a roupa. Porque na cabeça dele, ele disse, eu fico feia assim, eu fico feia com essa roupa. Literal. Ele não vai compreender. Pro meu gosto, não ficou bom. Não é pro mundo. Mas como ele é literal, ele vai entender que aquilo é para ele, afetou ele, então ele vai paralisar naquela situação ali. Já o fleumático, por mais que tenha uma reação lenta como a do melancólico, o fleumático é calmo, pacífico, sensato, racional. Nada afeta um fleumático, por exemplo. Ele tem a sensação de conceituar a situação. Trouxe conceito, ele passa por aquilo, sem sofrer emocionalmente. Diferente do melancólico. Ele olha para a situação, ele sofre emocionalmente. Já o colérico é essa pessoa disciplinada, obstinada, realizadora. Ele quer, ele vai, ele faz, ele bate no peito, ele se garante. Porque, de fato, ele é muito assertivo, muito prático e muito rápido no raciocínio. Então, é aquela pessoa que ela é sagaz. Ele quer um negócio, ele vai conseguir aquilo. Independente do nível de dificuldade para alcançar. Já o sanguíneo, não. O sanguíneo, ele quer, mas ele quer tudo ao mesmo tempo. Então, ele quer festa, ele quer o dinheiro, ele quer ser bonito, ele quer ser gostoso, ele quer tudo ao mesmo tempo. E nesse querer tudo ao mesmo tempo, ele não consegue fazer nada direito. Então, é meio que é um fogo de palha. Começa as coisas bem, intenso, proativo, motivado, espontâneo, otimista, mas acaba desistindo ao longo do caminho. E aí se torna aquela pessoa meio irresponsável que a gente começa a olhar e falar, não, mas será que eu posso confiar? Tá sempre desistindo, falou que vinha, não apareceu, falou que ia fazer a dieta, desistiu no meio do caminho. Então, você vê, a reação é diferente, é igual, mas a motivação é diferente. E a maneira com que eles se deixam impactar também é diferente. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu fiz um teste e deu lá 30% de cada temperamento. Isso aí. É possível isso? Ter uma porcentagem de cada temperamento? Como é que é isso? Mas tudo é possível que crê, né, Dani? É verdade. Você vai ver gente defendendo isso aí à torta e à direita. Se faz sentido? Nenhum. Não faz sentido nenhum. Você é um ser humano. Sua reação é rápida ou ela é lenta. Ah, depende. Não depende. Porque pode ser que você não fale, mas dentro de você, você já está toda organizada. Então, dentro de você, você já tem resposta. Sua reação é rápida. Então, vai ter autor que defende mais de um temperamento? Tem. Vai ter teste que você vai encontrar no Google que também vai dar esse resultado? Vai. Agora vai de ti estudar e pegar uma linha que faça sentido para aquilo que você está estudando. Para mim não faz sentido nenhum ter dois temperamentos, misturar temperamento com personalidade, temperamento que muda e essa questão de percentual, de ser humano não pode ser um percentual. Ser humano é. E aquilo que ele é a natureza dele, né? Que é diferente da personalidade. Mas, se a gente quiser, a gente vai acreditando aí no que for oferecido no meio do caminho. Pois é, porque é aquilo, né? Tem várias informações. E aí a gente precisa saber qual que é realmente aquela verdadeira, aquela que realmente, como você falou, faz sentido e é mais plausível, né? Igual a palavra de Deus. Hoje as pessoas, elas entram no YouTube e tratam a mensagem, o evangelho, como se fosse um cardápio, né? Hoje eu quero isso, hoje eu quero alguém que amacie o meu ego. E aí esquece do fundamento que é a palavra de Deus. Então, existe o fundamento, existe uma base, que é isso que você ensina, essa luz que você traz pra gente. E no conceito, agora, familiar. Já que o meu público é maioria feminino, né? E como sendo esposa, auxiliadora, aquela mulher assim, virtuosa, com cada temperamento, como que a gente pode, com seus pontos negativos, né? Assim, para a gente conseguir tratar lá um pouquinho, porque como eu falei no início, com as meninas, o que a gente está falando aqui é 1% de todo o universo que você ensina pra gente, tá?
E a partir de amanhã, tá, gente? Aproveitando esse gancho aqui, que tá ótima a nossa conversa. A partir de amanhã, a Fernanda ela tem um workshop, tá bom? Online, gratuito. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá na bio dela, tem o link lá, você vai entrar nos grupos de WhatsApp e vai participar com essa mestre aí dos temperamentos. Então, nesse quesito de dona de casa, de mulher, esposa auxiliadora, como lidar? Porque a gente sabe que o colérico, o sanguíneo, esse de tomar as frentes... de repente, a mulher ela é mais melancólica, o marido fala alguma coisa, ela retém para ela, né? Mais ou menos isso. Você vai explicar aí pra gente melhor. Para o relacionamento, a Emília acabou de falar, dizem que nem usa mais esse negócio de temperamento, né? Emília, realmente, quem não quiser usar, não vai usar e não vai fazer sentido nenhum, né? A gente tem liberdade humana, a gente tem a nossa individualidade, a gente pode pegar qualquer coisa, assim como quem não acredita em Cristo, acha que pra gente que acredita é uma balela. Assim são os temperamentos. Então, assim, pra quem não quer acreditar, eu nem perco meu tempo. Eu não vou ficar defendendo algo para quem já tem uma opinião formada, né? Eu sei o que fez sentido pra minha vida, o que os temperamentos provocou na minha vida pessoal, como fleumática que sou, o quanto eu desenvolvi sabendo do meu temperamento, o quanto eu desenvolvi o meu casamento, olhando para o meu marido e compreendendo que o que ele era não vinha de algo para me ofender, mas porque ele era assim naturalmente. O quanto eu já desenvolvi pessoas nesses 13 anos aí falando dessa ferramenta. Então, assim, esse negócio dos 4 temperamentos, para quem quer lidar assim como se fosse esse negócio, essa balela, vai ser assim, tá tudo certo, é só seguir a vida. Agora, eu sei o quanto faz sentido para mim, assim como eu sei como Jesus transformou a minha vida. Então, partindo desse princípio, a gente defende para quem quer realmente, de fato, utilizar a ferramenta da maneira correta. Agora, olhando para o relacionamento, Dani, te ouvindo falar, às vezes a impressão que dá é que assim, ó, a gente está tão preocupada em lidar com as coisas que são ruins no nosso cônjuge, que a gente esquece de valorizar o que é bom. Sim. Todos nós temos forças e fraquezas. Todos nós. Não existe ser humano perfeito. O único que pisou nessa terra e é perfeito, portanto, não tem temperamento, Dani, é Jesus. Jesus não tem temperamento, gente. Ele era perfeito. A gente não consegue linkar temperamento em Cristo, porque se eu falo em temperamento, eu estou falando de fraquezas também, você entende? Então não dá para falar, ele equilibrou. Equilibrou fraqueza? Ele tinha, mas aí ele equilibrou? Para mim não cabe, tá? Mas também eu vou deixar as pessoas livres para entenderem como quiserem. Aí, essa coisa da gente olhar para o outro e evidenciar, ou então colocar um foco uma lupa bem grande naquilo que é fraqueza, é tão perigoso e diminui tanto a possibilidade de potencial que eu preciso enxergar no meu cônjuge, nos meus filhos, em você, em mim, que eu acabo indo para uma outra linha. Eu gosto de trazer foco para aquilo que é bom em cada temperamento. Porque, veja, você é casada com um fleumático. Se eu for falar assim, olha, Dani, tenha paciência, ele é leite mesmo, ele age assim na vida, então assim, aceita que dói menos, ele é assim, é meio sossegado. Momento sossegado. E você não, você é o oposto assim, você é mais agitada, mais acelerada. Se eu te levo para esse lugar, parece que você está carregando uma cruz de ter casado com esse homem. Entendi. Mas se eu te levo para um lugar, e eu tô falando de ti, mas eu quero que todo mundo que está nos assistindo se coloque nesse lugar. Se eu te levo para um lugar de olha para este homem com a sensatez que é natural a ele. Como se ele pudesse estar com você e o ambiente que ele ocupa, ele te dissesse, soprando com a presença dele, Deus está no controle. Sim. Não há por que se desesperar, não há por que ficar agoniada, não há por que perder o controle, porque Deus está no controle. Porque essa é a mensagem que o fleumático transmite. Eu, como fleuma, no ambiente que eu ocupo, eu preciso querer ser isso. Óbvio, em outros momentos, em muitos momentos, eu preciso ser proativa, ter iniciativa. Óbvio, eu preciso saber disso. Mas eu, como cônjuge, não posso cair nesse erro de olhar para o meu marido
e colocar a lupa naquilo que é ruim nele. Sim. Naquilo que é uma fraqueza dele. Eu preciso me colocar nesse lugar de olhar para ele e levantar o potencial que ele é. O potencial humano de trazer para o mundo essa descrição e essa paz que vem de Deus. Então eu olho para o meu marido, você casada com uma fleumática, você casado com um fleumático, você olha para este homem e você diz, ele tem uma paz, uma mansidão que me faltam. Isso aí. Eu preciso olhar para isso com esse potencial de olhar para ele, evidenciar isto, para que ele não queira ser passivo, preguiçoso e apático. Mas quando eu valorizo a mansidão e a calma nele, eu posso tirá-lo desse lugar de apatia e passividade, porque agora eu estou falando, meu amor, você tem tudo que me falta. Isso. Eu amo a sua paz, eu amo a sua calmaria. É como se você dissesse para mim, Deus está no controle. E eu sei, marido, que você vai vencer a sua passividade, a sua preguiça, que também eles são naturais, mas elas já não são, para mim, a primeira coisa que eu enxergo em você. Sim. Você entende que é diferente? É diferente. E, assim, conhecer os temperamentos aqui em casa, eu já conhecia antes de eu me converter verdadeiramente também, né? Eu nasci num lar cristão, mas eu só fui tomar essa decisão, assim, também, eu acho que com 27, 28 anos. Mas essa questão do temperamento é a ótica de Cristo. Você traz, como você falou, olhar o que é bom. Porque a nossa tendência, a gente não fica se olhando, a gente está se vendo aqui porque a gente está numa selfie. Então, a nossa tendência é sempre olhar para o outro. E aí, se eu fico olhando muito para o outro, eu até falo isso para as minhas seguidoras aqui no Instagram, porque quando você se olha no espelho, o que acontece? Você começa a olhar os seus defeitos, né? Porque você está se olhando. Como a gente olha muito para o outro, a tendência é a gente querer evidenciar aquilo que não nos agrada. Mas é isso que você falou. O fundamental para um casamento é exatamente isso. Essa possibilidade da gente descobrir os nossos temperamentos é você saber lidar. Não, o que eu tenho de ponto positivo? Vamos lá. Eu tenho um ponto positivo. E o meu marido, ele é aquele que me equilibra exatamente como você falou. É o que fala assim, não, Deus está no controle. Eu falo que é o Jesus da minha casa, né? E porque você vê, você já conhece, você sabe. Então, eu sou muito acelerada, essas coisas assim. E ele, quando eu tô nervosa, ele, não, amor, calma. E aí, quando ele tá calmo, eu vou, não, amor, tem que avançar mais um pouco. Então, a gente chega no equilíbrio. E Deus, como você falou, Deus, ele é perfeito. Ele coloca, assim, aqueles temperamentos para equilibrar, pra gente ser construído, cada dia faz parte do processo, né? De alcançar a estatura de varão perfeito. E nesse caso... entendeu? E nesse caso, como as mulheres, né? Como que a gente consegue lidar no nosso relacionamento? Não é questão de fraquezas, assim, né? Não focando nas fraquezas, que a gente já falou disso. Mas as nossas qualidades. Eu queria que você falasse assim, mulher, você que é melancólica, sua qualidade é isso, vamos encorajar. Agora é o momento de encorajar. Ô, gente, estão vendo a Dani, né? A Dani faz uma pergunta, depois eu nem terminei, ela já vai em outra. Dani, te acalma, respira. Então termina, Fê, perdão, pode terminar. Desculpa. Então, a gente começou falando do cônjuge fleumático, a gente precisa evidenciar esse olhar da calmaria e da mansidão. Já o cônjuge colérico, que é o oposto do fleumático, e que é muito mal compreendido, porque geralmente o colérico ele é colocado nesse lugar de narcisista, de abusivo, de tóxico. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas a associar essa característica, esse tipo de comportamento a um temperamento. Não necessariamente, né? O colérico ele não é isso. Ele não pode ser reduzido a isso. O colérico não é grosseria. O colérico não é estresse. O colérico não é uma pessoa agressiva. Não é isso. E o nosso papel é sempre de trazer este olhar, essa perspectiva para o outro, na potência do outro. Porque se nós estamos aqui para melhorarmos como pessoas, e só podemos fazer esse caminho se relacionando, eu não posso me isolar e dizer, estou amadurecendo. Eu estou longe da maturidade se eu quero me isolar, se eu quero viver longe de pessoas. Então, eu olho para esse colérico e eu preciso controlar a minha ansiedade de colocá-lo nesse lugar de estressado, de controlador, de mandão, de dono da razão, de arrogante, de orgulhoso, de vaidoso, de soberbo, de grosso.
Eu preciso controlar eu como cônjuge. Porque se eu olho para o meu marido com essa perspectiva, veja, como é que eu carrego esse casamento? Como é que eu posso ser para o meu marido a possibilidade de levá-lo para o céu? Porque no todo, o casamento, eu e você, Dani, nós somos responsáveis como cônjuge, um do outro, de facilitarmos o céu para o nosso cônjuge. Você facilita para o seu marido, ele facilita para você. Mas se eu tenho essa visão do meu marido, que é colérico, certamente eu não quero ir para o céu com ele. Eu quero que ele vá para o inferno e bem longe. Porque uma pessoa orgulhosa, blá, 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 blá. Eu não quero perto de mim. Eu não sou nem louca de falar que eu quero uma pessoa dessa perto de mim. Mas veja, não é só isso. O meu marido é colérico. E tudo que eu enxergo nele é generosidade, é disposição. Meu marido é impulsionador. Ele é incansável. Ele, se tiver que trabalhar 12 horas corrida, ele vai trabalhar em prol daquilo que ele acredita, em prol do nosso casamento, em prol de fazer as coisas darem certo. O meu marido, e o colérico é assim, é extremamente comprometido e disciplinado. Então, você não vai ver o colérico se lamentar porque tem um desafio, porque está cansado, porque isso, porque aquilo. Não, ele simplesmente está cansado, ele levanta e ele age. Ele não fica ali paralisado. Só que veja, esta é a visão que eu preciso olhar e evidenciar nele. Ele deixou de ser controlador, estressado, impaciente? Não deixou. Ele também é assim. Só que ele não é só isso. E eu não posso cair no erro de reduzi-lo a isso. E desconsiderar tudo aquilo que ele é, num todo, num potencial. Porque quando eu digo para o meu marido, meu amor, você é tudo isso. Como colérico, eu te admiro, porque você vai lá, faz, realiza, você é incansável. Eu vou dormir, Dani. O Vitor fica pensando como é que a gente pode fazer e dar certo as coisas. Eu posso... Ele vai acordar acelerado, estressado, impaciente? Vai, óbvio. Porque, afinal de contas, o mundo está em cima dele. Preciso valorizar como cônjuge, como esposa de um colérico. Assim como uma esposa ou o cônjuge de uma sanguínea. Não posso cair no erro de olhar e falar, vive no mundo da lua, é uma boba alegre, tá vendo? Não falo, só fala o que não deve, só fala fora de hora, tá sempre desistindo das coisas, não, você é muito fraca, é um drama em pessoa. Eu não posso olhar para a sanguínea e considerar que ela é só isso, porque ela não é só isso. A sanguínea é a alegria de todo e qualquer ambiente em que existe uma sanguínea. Você vê, o seu sorriso é largo, seu olhar brilha, existe intensidade em você. É um brilho que não há em mim, que sou teu marido. Dani, em algum momento, ter a tua intensidade, ter a tua alegria, ter o teu otimismo, a tua motivação, a tua intensidade, a tua espontaneidade, eu não consigo, porque isso é seu. Deus deu a você. Então, eu preciso olhar para você como sanguínea, como o meu cônjuge sanguíneo e enxergar que ele é a minha alegria e o meu otimismo quando tudo me falta. Meu Deus, tá ouvindo, né, marido? Tá ouvindo, né? Quando o mundo cai nas minhas costas, quando eu não tenho mais esperança, quando eu acho que eu não vou dar conta, é esse sanguíneo avoado, disperso, distraído, boba alegre, nananã, que vem e fala assim para mim, calma, não deu certo agora, mas vai dar certo, bora. Vamos fazer mais uma vez? Vamos tentar de novo? Vamos por esse caminho? Porque o sanguíneo, ele tem esse papel. Ele deixou de ser inconstante? Não. Mas ele também está nesse lugar de eu evidenciar o quanto ele me facilita a vida com essa perspectiva para ajudá-lo ele a persistir. Não dizendo, você é um irresponsável, mas dizendo, meu amor, você pode muito mais. Porque o que você provoca em mim me faz permanecer. Então, você tem esse poder dentro de você também. Então, eu ajusto esse olhar de não reduzir, mas de potencializar. E, por fim, o melancólico. Esse cônjuge melancólico, que muitas vezes é o chatão, né? É o ranzinza, é o cri-cri, é o reclamão do lugar, nunca está satisfeito com nada, nunca tem um sorriso disponível para os outros, né? Tá sempre com a cara meio azedo, não estou muito bem, não estou muito
feliz da vida, que esse mundo aqui não tem mesmo, ó céus da vida. Eu não posso olhar para esse marido, para esse cônjuge melancólico e reduzi-lo a isso. Porque vejo o quanto é difícil você conviver com uma pessoa que só reclama, que nunca respeita, que está sempre com uma crítica, com um olhar julgador para você. Mas se eu ajustar a minha lupa, eu vou olhar para esse cônjuge melancólico, eu vou entender que é ele que dá conta de tudo, porque ele é organizado. Existe uma ordem nele que facilita a vida como um todo da família. Existe nele lealdade para dizer que vai comigo até o fim e não pensar em me abandonar no meio do caminho, mesmo que eu seja uma pessoa difícil. Existe nesse cônjuge melancólico a estrutura que eu preciso para a segurança que é tão cara. Existe nesse cônjuge melancólico uma certa direção da vida, porque ele é orientado, ele é profundo, ele não se perde na sensação do mundo. Ele quer o caminho reto, muitas vezes difícil, o caminho da verdade, o caminho da justiça. E claramente, ser todo esse potencial vai torná-lo mais rígido, menos flexível, menos alegre. Mas é ele. E é ele quem me dá essa estrutura, essa estabilidade que eu preciso. Então, ajustar a nossa lupa como cônjuge, olhando para os temperamentos, vai facilitar o nosso caminho de entrega por este casamento. Mais uma vez, nosso papel como cônjuge é lançar um olhar de potência para o nosso marido, para a nossa esposa. É olhar e falar, ok, não é isso, mas é o que eu tenho. E eu sei que pode ser melhor. Qual é a minha responsabilidade nisso? E a gente investe, né? A gente investe em curso, a gente investe em leitura, a gente vai em conhecimento para aprender a lidar e melhorar o casamento de modo geral. Mas eu sei a visão. Entendi. E aí chega ao ponto, né, do nosso tema da live, que são os temperamentos submetidos à cruz. É possível, por mais que a pessoa ela ainda não tenha acessado tanto conhecimento profundo, né, sobre os temperamentos realmente, ela se convertendo verdadeiramente, buscando o Senhor, lendo a Bíblia, é possível ela encontrar um equilíbrio e ela passear também entre os outros temperamentos. Não, nesse momento eu preciso ter uma sabedoria e ter uma calma, igual o fleumático é raciocinar mais. Ou não, eu consigo ser a sanguínea, mas aprendendo aqui a ser como Jesus, eu tenho que me controlar nesse momento, eu aprendo a me controlar. Como que é isso? Lendo a Bíblia a gente consegue controlar as intensidades, né? Vamos dizer assim. Não que sejam pontos negativos, como você falou, força, foco, mas às vezes acaba excedendo, né? Então a gente consegue encontrar um equilíbrio quando o centro disso, o centro da nossa busca é o Senhor? Certeza. Não tem o que dizer acerca de Cristo, né? Pode vir qualquer ferramenta do mundo, das mais inteligentes, da que mais descreva o ser humano. Entrou Jesus, acabou todas elas. Não tem para nenhuma. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Jesus pisou nessa terra aqui para mostrar para mim e para você que a gente pode e precisa querer ser melhor, né? Deus nos criou. Jesus é o próprio Deus que se tornou homem. Então, com Jesus, você só não vai se você não quiser. Assim como os temperamentos provocam a transformação. Só não provoca se você não quiser. Assim como um remédio pode fazer efeito ou não, porque vai depender da maneira com que você vai encarar essa medicação. Então, tudo, Dani, só não tem como, só não tem resultado se eu, como individualidade humana, não quiser ter. Então, obviamente, com Jesus, eu lendo a Bíblia, eu vou ser transformada. Eu lendo a Bíblia e aplicando, eu vou ser transformada. Eu já penso em Gálatas, né, que traz lá os frutos do Espírito. Isso. Então, ali, fruto do Espírito, domínio próprio. Então, eu preciso olhar para mim, não preciso saber de temperamentos. Mas você já ouviu do seu marido falar assim, ô Dani, segura a onda. Tá muito 880. Busca um equilíbrio aí. Você tá muito destemperada. Não precisa falar, você é sanguínea por isso. Não, eu só te digo isso.
Se você teve ouvidos ensinável e quer ser uma pessoa melhor, você vai pegar isso que seu marido disse e vai para os pés da cruz e vai falar: Jesus, meu marido se queixou de uma situação e de repente ele tem razão. Eu preciso ter o quê? Um ouvido ensinável. Para quê? Para que eu possa ir aos pés da cruz e que Jesus possa me ajudar a romper. Não é um milagre. É coparticipação. Jesus vem, traz aquilo que a gente precisa, que é o entendimento, e nós caminhamos sobre esse entendimento. Sim. É assim com qualquer ferramenta de desenvolvimento humano. Nenhuma é milagrosa. Assim como Jesus não tem capacidade, tem. Mas ele me deu também o livre-arbítrio de dizer: não quero. Vou continuar sendo pecadora, vou continuar bebendo, vou continuar transando fora do casamento, vou continuar mentindo, vou continuar fazendo tudo isso. Eu sei que para Jesus isso é desagradável. Mas ele me deixou. É verdade. Entende? Então, obviamente, tudo que o conhecimento nos traz, ele nos traz possibilidades. Sim. Que eu preciso querer aplicar. Se eu não quiser aplicar, Dani, é só mais um conhecimento, sabe? Entendi. E usa Jesus assim, muita gente usa os temperamentos assim. Só mais um conhecimento. Daí não muda nada, né? É aquilo que muitas pessoas falam, né? Que conhecimento é algo que ninguém pode te roubar. Só que conhecimento que você não coloca em prática, ele não te transforma, né? Então, é como você falou, é mais um livro que eu compro e eu coloco na minha prateleira, mas se eu não ler e não colocar em prática, ele não vai transformar a minha vida. Eu posso fazer curso, é tudo na vida, né? E eu acredito que todos esses outros ensinamentos, eles são complemento daquilo que a palavra de Deus, ela já traz como base, como fundamento, como você falou. O fruto do Espírito, ele vem para trazer um equilíbrio. E quantas vezes eu, como sanguínea, né, já conheço a voz de Deus, assim, graças a Deus eu tento cultivar ali meu relacionamento com Deus, e ele fala: não, aqui você vai ficar quieta, segura. Não, aqui você tem que, não avança, volta. Ou quando eu avanço demais, e aí eu vejo que a pessoa ficou até chateada comigo, né? Porque muitas vezes a gente parece que tá querendo passar na frente, um monte de coisa. E aí eu chego... A gente também tem que ter aquilo, né? Como você falou, um ouvido ensinável. Olha, você magoou o coração do seu irmão. Você vai lá e você vai pedir perdão. Então, como você falou, a gente consegue... com Jesus a gente consegue tudo, mas a gente tem que realmente querer. E... você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Ou posso fazer outra pergunta? Pode. Então tá. Então tá. Daqui a pouquinho a Fê ela vai entrar em uma outra live. Então, para encerrar, Fê, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, alguns homens também que estão aqui assistindo, né? E aí, uma mensagem para esse tempo, né? Sobre essa questão de temperamentos, enfim, o que Deus colocar no seu coração aí, eu queria que você deixasse essa mensagem para a gente agora no final. Eita ferro! Ai, olha só. Sabe que pode ser às vezes eu... emocional, que... Sabe o que eu assim, tem muita gente aqui, né, numa angústia, tipo, não sei o que eu sou, eu tô confusa, eu não sei se eu fleuma, se eu sou melancólica. Não é aqui que você vai descobrir, né? Primeira coisa, você não vai descobrir aqui. Olhar para dentro dói, olhar para dentro custa, olhar para dentro exige autoobservação. A gente é muito contaminada, né, Dani? Com aquilo que falaram da gente uma vida inteira. Então, às vezes, você nem é, mas falaram que você era porque viram você em um determinado contexto e você pegou aquilo como se você fosse aquilo. Isso não é autoconhecimento. Uma pessoa que quer descobrir quem ela ela precisa estudar, precisa aprofundar, precisa buscar. Você vai no meu Instagram, vocês que estão aqui perdidas, vai pro meu Instagram. Lá no meu YouTube tem muito vídeo, tá tudo público, tá tudo disponível, você vai se identificar. Mas o importante do nosso zelo, né? Acredito que é o mesmo zelo seu, Dani, da gente querer que as pessoas saibam quem elas são, identifique a natureza delas, né? Descubra suas forças, suas fraquezas, não somente para ter bons relacionamentos, mas porque saber quem você é o projeto de Deus para nós, né? A nossa máxima potência, ela só vem nesse lugar. Quando eu olho para mim, eu me identifico. Eu não sou mais aquilo que você diz que eu sou.
Eu não sou mais aquilo que eu achava, o bonitinho, o ideal que eu quero ser. Eu sou. E eu sou uma pessoa limitada, eu sou uma pessoa miserável, eu sou uma pessoa com fraquezas, eu sou uma pessoa com dificuldades, eu sou uma pessoa soberba, vaidosa, muitas vezes preguiçosa. Mas eu não sou só isso. Eu também sou isso. Então, se eu coloco a minha lupa e eu sei que eu também sou isso, mas eu não sou só isso porque eu também tenho forças dentro de mim, isso me ajuda a não ser mais frágil diante do mundo. Então, Dani, você pode dizer o que você quiser a respeito de mim. Não vai me ofender. Nem se você falar a verdade, nem se você falar mentira. Nem se você me elogiar, nem se você me criticar. Não porque eu sou boa, mas é porque eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei que, por mais que você me critique, eu sei que eu tenho capacidade de ser muito pior do que você está me dizendo. Por mais que você me elogie, eu sei que eu sou capaz de ser muito melhor do que você está me dizendo. Eu sei quem eu sou. Então, eu não sou boa porque você me elogia. E eu não sou ruim porque você me critica. Eu sou quem eu sou. Então, saber de quem você é, olhar para dentro, buscar autoconhecimento, começar pelos temperamentos, te coloca nesse lugar de protagonista. Que é um lugar que ninguém quer que você chegue. Porque uma pessoa que ela não é protagonista, ela é facilmente manipulada. E o mundo lá fora quer nos manipular. Esse mundo já é do maligno. É verdade. Satanás está o tempo inteiro tentando te manipular. Falando coisas que você não é. Lançando coisas na sua memória, na sua mente que você não é. Falando do seu casamento como se ele fosse fracassado e ele não é fracassado. Falando de coisas que você está sendo manipulada porque você não sabe quem você é. E esse livro, a Bíblia, é o primeiro lugar que nós precisamos ir para saber quem a gente é. Porque quanto mais eu sei de Deus, mais ele se revela. E mais ele me revela. Então, quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço de mim. Porque existe DNA dele em mim. Então, tudo que nós somos foi criação de Deus. Foi Deus que me deu esse temperamento. Foi Deus que te deu esse temperamento. Então, saber disso vai te dar protagonismo. E vai te colocar numa posição de não ser mais manipulada. E eu acho que só isso aí, já por si só, já me convenceu, sabe? Quando eu fiz o meu caminho. E é isso. Espero que as pessoas queiram se conhecer. Muito bem. Maravilha! Amém! Fê, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilidade. Espero poder ter... rápido. Passou muito rápido. Mas aí depois a gente marca um parte 2, parte infinito. Vamos, você topa? A gente marca. Então tá bom. Muito obrigada, tá, minha linda? Foi um prazer imenso. E eu creio que edificou a vida de muitas mulheres aqui. Muitas pessoas foram edificadas e têm sido transformadas através da sua vida. E eu já te abençoo, né? Que Deus ele continue te fazendo voar, te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Que você seja uma mulher pontual para esse tempo, que o Senhor ele te levantou igual Esther. O Senhor ele te levantou para esse tempo, para essa hora, porque a volta do Senhor está muito próxima e a gente precisa de pessoas pontuais para esse tempo que a gente tem vivido, onde existem muitas vozes, existem muitos caminhos, né? E a gente sabe que o caminho ele é estreito. Então que o Senhor continue te usando poderosamente e que alargue as suas tendas e que te abençoe 1000 vezes mais do que você tem abençoado a vida de muitas pessoas. Tá bom, Fê? Amém, linda. Um beijo, minha linda. Beijo, que Deus abençoe. Amém. Tchau. Até a próxima. Tchau.